Olá, meu nome é Marcos Brito e hoje vamos tratar de algumas percepções textuais. Aqueles textos que a gente lê, relê e de repente salta aos nossos olhos uma informação que não havíamos percebido, algum texto, algum fragmento do texto que nos leva a pensar em outras possibilidades dentro da veracidade bíblica. E o texto que nós vamos trabalhar hoje é basicamente o texto de Mateus 24, verso 14, que diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos começar vendo um cenário da evangelização no mundo nos dias de hoje. Nas décadas de 70 e 80, nós tínhamos a evangelização como algo latente em todas as igrejas de todas as denominações. Não só a questão da evangelização local, mas também a evangelização estadual, nacional e até internacional, com envio de missionários, esse sendo bancado pela própria igreja local, pela igreja que eles fazem parte, ou então assimilados pelo contexto, cultura e da igreja onde ele iria, por exemplo, na África, na Indonésia, no México, enfim, eles então iam para lá e faziam um trabalho de evangelismo muito grande. E isso era um ponto marcante em todas as denominações e em todas as igrejas. Nós sempre tínhamos convenções de evangelização mundial e onde toda a igreja se empenhava em função disso. Na década de 90 isso começou a diminuir quando entrou na igreja algo que para mim é como se fosse uma erva daninha, a questão do prosperar, da igreja, do evangelho e da prosperidade. E a evangelização deixou de ser o carro-chefe das igrejas. Hoje encontramos pontualmente uma pessoa aqui, outra ali, pregando o evangelho, mas independente da sua igreja, independente de qualquer coisa. Vemos pessoas no semáforo com placas e faixas evangelizando, mas como na década de 70 e 80 não existe mais, porque o evangelho do reino deu lugar ao evangelho da prosperidade. Então precisamos entender o cenário da evangelização mundial. E vamos começar pelo projeto conhecido como Janela 1040. 1040 tem a ver com a latitude do globo terrestre, onde esse projeto está pontuado, onde esse projeto está se desenvolvendo e desenvolvido e instalado, que vai da latitude 10 até a latitude norte. Então nós vamos pegar aí do norte da África e vamos até a Ásia, pegando China e outros países do Oriente Médio. Então esse é o panorama da Janela 1040 que nós temos como projeto mundial de evangelização, que é um projeto muito interessante, muito bom, pelo menos que eu saiba, é o único projeto que é contínuo, a não ser os projetos pequenos de igrejas de forma pontual, mas o projeto a nível mundial de evangelização para fazer com que as pessoas aceitem a Cristo ou conheçam pelo menos o Evangelho de Cristo, isso parte desse projeto, dessa proposta da Janela 1040, que se eu fosse colocar um nome, eu colocaria Janela de Paulo, e nós vamos ver por que aí eu poderia chamar de Janela de Paulo. Uma outra coisa também interessante nesse sentido, na Janela 1040, está nesse destaque em azul, que são as áreas que a Janela 1040, ou seja, o projeto de evangelismo endossado e capitaneado pela Janela 1040, ele está estabelecido. Eu pego, como eu falei, o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia. O berço das mais antigas civilizações do mundo está na Janela 1040. As primeiras regiões geográficas da Terra indicadas, inclusive na Bíblia, no Gênesis, está na Janela 1040. Onde está o Jardim do Éden? Está ali, ou esteve ali um dia na Janela
1040. Então eu tenho a janela 1040 como uma estratégia muito importante para a evangelização, porque ali está o princípio de toda a humanidade, né? Também na janela 1040 encontra-se as principais viagens de Paulo. Quando Paulo ele se converte, então ele vai pregar aos judeus. E na pregação aos judeus ele percebe a resistência dos judeus e também através de um sonho, de uma visão, ele sente o chamado para ir para os não-judeus, ou seja, para os gentios, para as pessoas que não eram judias e não conheciam Cristo. Então ele começa a desenvolver a sua visão missionária, a sua pregação, o seu projeto de vida, e ele pega toda a janela 1040. Daí eu chamaria até a janela 1040, esse projeto, como janela paulina, né? Porque em toda a janela 1040 foi o ministério de um único homem, o evangelho, o projeto de vida do apóstolo Paulo. Também na janela 1040 nós vamos encontrar as 7 igrejas do Apocalipse, ali na Turquia. Vamos encontrar a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Esmirna e Laodiceia. Então tudo isso está ali na janela 1040. Então nós vemos a importância histórica da janela 1040 para um projeto de evangelização mundial. E interessante que aquilo que começou ali, ou seja, um homem chamado Jesus, judeu, ele reuniu 12 homens, judeus e gregos, depois reuniu 120, que depois Pedro, em uma só pregação, abarca 3.000 pessoas para fazer conhecer a Cristo, e Paulo faz todo esse percurso. E João, na sua época, quando ele estava na ilha de Patmos, ele então manda carta para essas 7 igrejas que estão na Turquia, endereçada a essas igrejas, mas uma carta ditada pelo próprio Jesus. Então, nós vemos também, através da própria vida de João, a importância da janela 1040. Né? E essa característica nos diz que o conteúdo das cartas escritas por João ainda estão atuais, tendo em vista que essas cidades ainda existem. Essas cidades ainda existem. Você vai na Turquia, você pode ir através de alguma agência de viagem, ou até indo pessoalmente, assim, sem nenhuma agência de viagem, você encontra lá pessoas profissionais que vão te levar a todas essas igrejas e contando a história de cada uma igreja dessa do Apocalipse, né? Então nós vemos, por exemplo, que Pérgamo hoje é a cidade de Bérgama e está localizada na Turquia. Temos as ruínas de Éfeso, né, que estão localizadas ali próximo ao mar Egeu, cerca de 8 quilômetros da costa. Temos a cidade de Tiatira. Hoje em dia ela está coberta pela cidade de Aksar, mas a cidade de Aksar ela está em cima da cidade que foi Tiatira. Então Tiatira não deixou de existir na história porque uma outra cidade está suplantada, foi construída em cima dela. Pelo contrário, né? Ali nós temos um grande sítio arqueológico. Né? Vemos também a igreja de Sardes, também na Turquia. Era uma antiga cidade da Lídia, né? Uma vila turca de Sardes, no distrito de Salihli, na província de Manisa. Tudo isso ali está por volta ou ao redor do mar Egeu. Tem uma cidade de Esmirna, que está ali próximo ao Golfo de Izmir. É uma cidade turca que se caracteriza por ser cosmopolitana, ou seja, uma cidade onde a organização das cidades fazia com que todo o povo girasse em função dela, como é hoje Salvador, como é hoje São Paulo, como é hoje as grandes capitais, ou até mesmo cidades do interior que abarcam várias cidades e circunvizinha, onde tudo funciona em função dessa cidade cosmopolitana, né? Temos também a cidade de Filadélfia,
na Turquia, que está localizada a 130 quilômetros a leste de Esmirna. Filadélfia tem como origem no grego que significa amor fraternal não fingido. Então essa era a característica das pessoas que moravam em Filadélfia, que tinham ou possuíam o amor fraternal e não fingido. E o conteúdo dessas cartas vocês podem ver em Apocalipse capítulo 1 e 2. Tá? Laodiceia, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, está atualmente em ruínas na Turquia e é conhecida pelos turcos como Esquirrissar, que significa Castelo Velho. Castelo Velho em função da cidade estar em ruínas, mas a cidade existe, ou seja, existe um elemento histórico e arqueológico que indica que essa cidade, a qual a Bíblia diz há 2000 anos atrás, através do apóstolo João, que existia uma cidade de Laodiceia. Essa cidade existe ainda hoje, apesar de estar em ruína, mas ela não deixou de existir no seu contexto histórico, né? E aí nós vemos também 6 características dessa janela 1040. Nós temos como característica 1, não necessariamente a nível de importância, mas a primeira característica, que é a área mais perigosa do mundo para pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é bem aceito lá. Nós temos, por exemplo, como representante maior dessa informação, o próprio Irã, que não permite evangelho, não permite cristianismo, independente de ser católico, independente de ser protestante, independente de ser de qualquer outra linha, né, espírita, não permite, e as pessoas ali são perseguidas, presas, torturadas e mortas. Eles não permitem. O Estado que define a religião que todos devem obrigatoriamente seguir. Temos também que ali na janela 1040 é o berço das principais religiões do mundo, como o Islã, o hinduísmo e o budismo, tornando a região um barril de pólvora, porque essas religiões elas se conflituam com o cristianismo e com o judaísmo. Então elas não convivem harmoniamente, né? Então não há uma harmonia entre essas religiões. O que existe realmente é uma perseguição ou uma declaração de que o cristianismo ali é mal-vindo, né? Onde se concentra 90% das pessoas pobres no mundo estão nessa janela 1040. Agora, o interessante é que essa janela 1040, ao mesmo tempo que tem 90% das pessoas pobres no mundo, é a região mais rica do mundo. Ali nós temos a Arábia Saudita, nós temos o próprio Irã, né, como produtora de petróleo, e temos outros países ali, o Iêmen, que também são produtores de petróleo, a Arábia Saudita. Então, o local que é mais rico a nível de território no mundo é também onde residem as pessoas, ou 90% das pessoas pobres do mundo. Isso é um fato antropológico, isso é um fato de civilização ou civilidade, né? É uma região com alta concentração de pessoas com acesso limitado ao Evangelho, ou seja, a maior concentração de pessoas, maior número de pessoas com acesso limitado, restrito, em alguns países até proibido, de acesso ao Evangelho, se encontra na janela 1040 em função dos elementos da informação que já passei anterior, por ter uma característica de países que têm outro credo e não permite o cristianismo, ou o judaísmo, ou qualquer um dos seus correlatos, né? É uma região com uma grande variedade de religiões, o que pode resultar em dinâmicas interreligiosas complexas, ou seja, conflitos, né? Vez por outra, não é? Isso você não vê sempre no jornal aberto, na TV aberta, mas você acessa a internet e consegue ver a perseguição que são feitas aos cristãos, tanto católicos quanto protestantes, a morte, prisão, expulsão, tortura. Isso tudo é feito nessa região. Por que é feito nessa região? Porque existe uma maioria esmagadora, quase a totalidade de pessoas que são de religião contrária, e as suas religiões não permitem o convívio harmônico.
de religiões diferentes. Então, aqui no Brasil nós temos o cristianismo, temos judaísmo, temos islamismo, temos religiões de matriz afro, né? Nós conseguimos conviver muito bem, diga-se de passagem, com as diferentes religiões habitando em um mesmo espaço geográfico. Né? Aí nós podemos dizer, mas o Brasil é uma extensão territorial a nível continental. É verdade, mas temos Israel, que é menor do que o estado de Sergipe, que também encontra essa mesma característica. Lá em Israel você encontra árabes, muçulmanos, islamismo, se encontra cristianismo, sendo um país judeu, né? O judaísmo se encontra hinduísmo, várias regiões ali dentro se convive harmonicamente na medida do possível e também com o apoio e o aval do governo de Israel, que seja convivência, que haja convivência entre essas nações. Então, um país como Israel, que é menor do que o estado de Sergipe, consegue manter ali várias regiões, credos diferentes, princípios diferentes, culturas diferentes, sendo eles um grupo religioso que não é aceito nos demais países da janela 1040, né? É uma região com uma grande variedade de religiões que pode resultar nessas dinâmicas, né? E, por fim, não menos importante, é uma região com muitos governos contrários a missões cristãs, por exemplo, o Irã, né? Não é só uma questão da cultura do povo, não é só uma questão também do princípio religioso de um povo, mas o próprio governo define a proibição e torna-se inadmissível a possibilidade de que nesses países, por exemplo, o Irã, o Iêmen, haja a possibilidade de liberdade de demonstração da sua fé, sendo ela cristã, judaica ou de qualquer outra fé. Não sendo Islã, eles não permitem e vão perseguir, vai ter muitas restrições oriundas disso aí. Então nós temos aí nesse mapa mundi o que é ou quais são as áreas, né, desse mapa mundi que já tem o conhecimento de Jesus e a aceitação, porque não é só uma questão de conhecer, é questão de aceitar. O Evangelho não é somente uma questão de fazer as pessoas conhecerem a Cristo, mas aceitá-lo como Salvador, aceitá-lo de forma amorosa, sem impor. Você não tem nenhum país do mundo que impõe Jesus Cristo como sendo o único e verdadeiro, que deve ser Ele e não outro Deus, ou não outro Filho de Deus, ou nenhuma outra religião. Nenhum país cristão define isso como único. Todos os países cristãos se permitem que outras religiões e outros credos estejam dentro das suas fronteiras. Então nós temos aqui, por exemplo, toda essa área de azul mais clarinho são países e locais de países onde o Evangelho já foi pregado, já foi aceito e há convivência harmônica entre os cristãos e as demais religiões. Já nessa área mais escura, aqui, ou seja, o norte da África, que você tem todo o Oriente Médio, né? Você tem aqui a Ásia, inclusive a China, né? Japão, você tem aqui as ilhas em Kuala Lumpur, Malásia, onde é proibido, onde muitos são proibidos e não permitem que entrem, que o cristianismo entre nessas terras. Então nós vemos um cenário muito grande de regiões a serem não somente evangelizadas, mas que sejam evangelizadas, mas que se permita que o cristianismo exista dentro das suas fronteiras. E o interessante é que tudo nasceu nessa região aqui, em Israel. Um judeu, como eu falei, que levou 12 judeus, que depois dá 3.000, depois 120, 3.000, e foi daqui que veio o cristianismo para todas as regiões do mundo, de forma harmônica e ordeira. Muito pelo contrário,
Essas pessoas, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que pregaram o evangelho no início, tiveram suas vidas ceifadas. Se existe evangelho, se existe cristianismo em toda essa área aqui, isso foi por um preço muito caro que diz respeito à vida dos próprios apóstolos. E vamos ver um pouco sobre isso mais tarde, né? Mas daqui que saiu o cristianismo, aqui não é aceito. Isso é um ponto também interessante. Outro ponto também está na restrição geográfica. Por exemplo, nós temos aqui no Oceano Pacífico, temos aqui o Brasil, né, Equador, Peru, Bolívia, Chile, aqui mais embaixo Argentina, Uruguai está por aqui, Paraguai. E aqui nós temos o Oceano Pacífico. Do lado de cá do Brasil nós temos o Oceano Atlântico. Nesse lugar aqui existe uma ilha, Pitcairn. Essa ilha aqui é uma ilha que o governo inglês ele tem a gestão dessa ilha. E nessa ilha existem apenas 56 visitantes, 56 moradores, né, residentes. Essas 56 pessoas que moram aí têm acesso ao Evangelho não de forma sistemática, né? Do Evangelho estar ali, de cristianismo estar ali de forma sistemática. Não, são apenas 56 pessoas. Então, só o deslocamento de qualquer missionário, de qualquer local dessas zonas, inclusive dos Estados Unidos que está aqui em cima, né? Ou do México, ou da Europa, né, que para vir para aqui é uma logística muito complicada, porque é uma ilha com todas restrições geográficas possíveis. Então, assim como tem essa ilha Pitcairn, tem também outras ilhas que também não chegam ao Evangelho de forma sistemática. Eles até conhecem por ter acesso à televisão, ter acesso a noticiários, até conhecem, mas não é nada sistemático, ou seja, são locais inacessíveis, onde é difícil a publicação e a propagação do Evangelho. E nisso nós temos 66 países, que inclusive 66 é o número de livros da Bíblia protestante, 66 países que não aceitam o Evangelho de Cristo, não aceitam o cristianismo de forma nenhuma. Você tem o Afeganistão, a Albânia, a Arábia Saudita, a Argélia. Na Arábia Saudita até você encontra lá cristãos, mas eles não podem professar sua fé, muito menos sair pregando o Evangelho, como fazemos livremente aqui no Brasil. Não só pregação do Evangelho, mas de qualquer outra manifestação de religião e de credo, como aqui nós temos livremente, lá não é possível. Né? Nós temos, por exemplo, a China, onde isso não é possível, né? Há perseguição sim, e basta você entrar em algum site na internet ou até mesmo em jornais tipo CNN, New York Times e outros da Europa ou do Oriente Médio, você vai ver que existe esse tipo de perseguição, ou da Ásia, e onde são sim na China perseguidos, não é permitido. Aqui no Brasil nós permitimos a religião chinesa, mas lá na China eles não permitem a nossa religião. Temos também o Egito, temos a Etiópia, a Gâmbia, temos o Iraque, o Irã. Uma parte de Israel, né, não tem o Evangelho como sendo algo em sua totalidade, mas com certas restrições, apesar de que Israel é um país onde boa parte do seu território, principalmente no que diz respeito à história, é guardado pela Igreja Católica, né? E hoje Israel já permite sim, já de bom tempo, já permite sim a questão do cristianismo já de muito tempo, e também o turismo cristão, né, evangélico é uma força muito grande na economia de Israel. Israel está aqui porque dentro de Israel existem territórios que não são de Israel. Por exemplo, na Palestina. A Palestina é um território que está dentro de Israel e não é permitido. Então, você olha para Israel como um todo, sim, o cristianismo tem livre acesso em todas as áreas onde Israel tem poder, mas em territórios palestinos, por exemplo, você tem território palestino na faixa de Gaza, como você tem também territórios palestinos, tem outro território palestino no Monte
da tentação, que é um território palestino, onde você não pode de forma nenhuma entrar e abrir uma igreja ou abrir um local ou pregar o evangelho. Isso é proibido, mesmo estando esses territórios dentro da terra de Israel. Isso não é permitido. Nós temos a Líbia, temos o Líbano, agora mesmo é uma das frentes de batalhas com Israel. Na verdade não é o Líbano, né? É o Hezbollah, é um grupo terrorista que está dentro do Líbano, domina o Líbano, define as políticas do Líbano, é apoiado pelo Irã, né? E lá não é permitido o cristianismo de forma nenhuma. E muitos outros países também, Sri Lanka, Somália, Senegal, Catar, Paquistão, Palestina, como nós falamos, porque aqui tem a Palestina, que está fora de Israel, e tem a Palestina, que são dois territórios que estão dentro de Israel. Nesses dois territórios que estão dentro de Israel, não é permitido o cristianismo. Em Israel, sim, mas dentro desses territórios, não. Outra coisa também, outro ponto também que é interessante a gente levar em consideração no que diz respeito à janela 1040, diz respeito, por exemplo, a Martinho Lutero. Não só Martinho Lutero, mas como outros príncipes do Evangelho, como John Wycliffe, que definiram que estava errado a Bíblia ser escrita somente em hebraico, aramaico e latim, e apenas o clero, ou seja, os padres, os bispos, os cardeais e o próprio Papa poderem ler. Então, John Wycliffe, que vem antes de Martinho Lutero, John Hus, né, que também participou dessa mesma ideia, e o próprio Martinho Lutero disseram não, a Bíblia tem que ser lida por toda pessoa em sua própria língua natal. Então o alemão deve ler a Bíblia em alemão, o americano deve ler a Bíblia em inglês, assim como o europeu, o asiático deve ler a Bíblia em mandarim, na sua língua nativa. E isso foi algo defendido por eles e impedido pela Igreja Católica, a ponto de que John Wycliffe foi sentenciado, preso e foi morto, e Martinho Lutero ele foi excomungado. E no caso de Martinho Lutero tem uma coisa até interessante, né? Isso já tem 500 anos, né? Interessante porque não apenas ele foi excomungado da Igreja Católica, mas todos aqueles que seguiam ele na época e que viriam a seguir, no caso os protestantes, também estão excomungados por essa decisão de hoje termos esse precioso livro em nossas mãos, podermos ler em nossa língua nativa e tirar os nossos próprios entendimentos a partir daí. Então, a principal evidência de uma liberdade do cristianismo está em que nós hoje temos a Bíblia escrita pelos israelitas, né, antes de Cristo, em hebraico e aramaico, que é o Antigo Testamento. Temos escrita pelos cristãos, né, do primeiro século, como os apóstolos, como nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, a carta de Atos, né, que foi escrita pelo próprio evangelista Lucas. Nós temos todas as cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu, que foram escritas originalmente em grego. Hoje nós temos em quase todas as línguas existentes no planeta, né? Então, Lutero pagou um preço muito grande no que diz respeito a ele ter esse entendimento e pregar, né, na porta da igreja lá na Alemanha as 95 teses. Nós pensamos assim, que Lutero foi um revolucionário, que ele fez pregação de panfleto. Não. É normal, né? Era normal na época, se você tem algum tema a discutir abertamente e com a participação da igreja, que esse tema fosse pregado na porta da igreja, chamando não só a igreja e o clero, mas as pessoas àquela discussão. Então era uma via de informação, era um mural, um outdoor, onde todos teriam conhecimento disso aí. E Lutero ele foi contra algumas coisas, ele foi contra as indulgências, né, chamadas de santa indulgências, que são o quê?
um título que o Papa ou o cardeal dava para todo aquele cristão que doasse alguma coisa, doasse posses, terras, importâncias de valor, enfim. Eles receberiam um título dizendo que o seu tempo no purgatório, em função daquele título, estava sendo reduzido. E isso era a motivação para que as pessoas doassem cada vez mais e mais dinheiro para a igreja. Também tinha a questão da venda de relicários, por exemplo, pedaços da cruz de Cristo. Se você for emendar a quantidade de pedaços da cruz de Cristo que aparecia naquela época, ou seja, 500 anos atrás, e que esses pedaços eram tidos como relicário, e o rei que comprava da mão da Igreja Católica Apostólica Romana, né, ele tinha ali em suas mãos algo que ligava ele a Cristo, consequentemente os seus pecados ou a diminuição da sua sentença no purgatório iria diminuir. Só que se você pegasse essas quantidades de madeira da cruz e juntasse uma a outra, você daria uma cruz de mais de 10 metros de altura. Né? De pregos, são mais de 3.000 pregos que apareceram, de pregos que crucificaram a Jesus Cristo, mais de 3.000, e na verdade foram somente 3, né? Um em cada braço e um nos pés. De onde vieram esses 3.000? Oportunismos esse que nós vemos hoje nas igrejas cristãs. Um feijão que na época da pandemia foi vendido por uma igreja protestante, dita evangélica, por R$1.000 o quilo de feijão, ou então a água do Rio Jordão, ou então a água do Mar Vermelho, prometendo milagres estrondosos, espantosos a respeito de quem comprasse essas relíquias, né? Eu tenho aqui em casa alguns frasquinhos com água do Rio Jordão, tenho um frasquinho com água do mar Salgado, mas de forma nenhuma eu me prostro ou acho que esse material tem algum poder no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. De forma nenhuma, eu guardo como um souvenir. Né? Tanto é que fica na minha estante lá, e de vez em quando é que eu passo, olho, me lembro, e quando eu me lembro inclusive do momento em que eu me abaixei no Mar da Galileia para encher meu vasinho com água e trazer. Então, a conexão que eu tenho com essa água, com esse vaso, é do momento em que eu, lá na Galileia, ou lá no Mar Morto, ou no monte onde Elias lutou contra os profetas de Baal, ou no jardim do Getsemane, que eu peguei um pedaço de madeira de das árvores do jardim de Getsemane, e tem uma árvore lá que você tem pedaços dela no chão que você pode pegar, e essa árvore é do tempo de Jesus, ou seja, aquela árvore foi testemunha de quando Jesus estava no Getsemane e suou sangue e foi preso. Então, eu tenho nesses objetos não uma relíquia, eu tenho nesses objetos não nada sagrado, mas é como se eu passasse em uma loja de souvenir e comprasse um cachecol, um boné, ou comprasse uma pulseira, ou uma camiseta com o nome Israel, Jerusalém, ou como eu tenho de outros países, como eu tenho da Inglaterra, quando eu estive lá, as vezes que eu estive lá, como eu tenho da França, das vezes que eu estive lá, como eu tenho de Roma, né? Inclusive em 2013, quando o Papa Francisco foi eleito, eu estava em Roma, no Vaticano, ali no momento em que isso aconteceu. E eu tenho essas lembranças, não apenas fotos, mas coisas que eu trouxe de lá para me lembrar, apenas como um gancho. Não que isso viesse a ser ou seja algo que me liga ao Eterno. O que me liga ao Eterno, o que me liga a Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Então Ele é a única coisa. O restante, Lutero e John Wycliffe dizem, não, isso não é verdade, isso não está na Bíblia. Inclusive, essa percepção de Lutero se deu através de um versículo que Paulo escreveu aos Romanos, né? O justo viverá da fé. Então não é por relíquia, não é por feijão abençoado, por lenço suado
com o suor do apóstolo que foi orado, ou o óleo não é nada disso, nada. O justo viverá pela fé. Então, você é justo, você vai viver pela fé. E o que é que isso quer dizer? O seu dinheiro vai ser a fé. A forma de você se relacionar com as pessoas vai ser a fé. A forma de você morar nessa terra vai ser a fé. Tudo é através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E em 500 anos, né, de protestantismo, nós temos no mundo apenas 60% das pessoas que ouviram falar de Cristo. 500 anos, 60%. Isso quer dizer que 40% não aceitam, não ouviram e não foram evangelizadas. Então, 40% das pessoas a nível mundial não ouviram falar de Cristo, está nesse grupo, não aceitam e não aceitaram a Cristo, está nesse grupo, e não se converteram. Se converter é uma forma de dizer assim, não aceitaram a Cristo, seguiram os seus caminhos. Está nesse grupo de 40%. Então, se eu tenho 8,5 bilhões de pessoas, então eu tenho em torno de 3,2 bilhões de pessoas no mundo que não querem nada com o Evangelho de Cristo. E isso me faz pensar sobre o versículo que nós falamos, né, que nós lemos, que esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo para que venha o fim. Então, a pergunta que nós fazemos é justamente essa. Se em 500 anos apenas 40%, 60% foi evangelizada, esses 40% vai demandar muito tempo, mas temos algumas outras informações que queremos passar contigo. Por exemplo, a questão da tecnologia. Podemos dizer assim hoje que, na verdade, nesses últimos 500 anos não tivemos tanto avanço tecnológico a ponto de o evangelho ser pregado em todo mundo como é hoje. Isso é verdade, mas não diminui essa questão substancialmente. Por quê? A tecnologia ela tem ajudado na proclamação do Evangelho, mas não resolve todas as questões, porque em alguns países a determinação da não entrada do Evangelho em suas fronteiras é governamental. É o governo que diz: nós não vamos aceitar a evangelização dentro de nossas fronteiras, dentro dos nossos limites. Isso quer dizer que qualquer pessoa que vai para esses lugares está sujeito a morrer, ser perseguido e torturado, porque é uma ordem ou uma determinação governamental. O Irã, por exemplo, se você for no Irã, né, porque o Irã é a Pérsia antiga, no Antigo Testamento, então lá você encontra muitas estruturas antigas, né, arqueológicas, que você pode visitar e dar um outro entendimento, uma outra visão, aumentar, alargar a sua visão do que você tinha a respeito do Antigo Testamento e da relação de Deus com essas nações, né? Mas lá, se você for, vá com dinheiro e não vá com dólar, vá com dinheiro local, porque lá não aceita-se nem dólar, nem cartão de crédito, nem cartão de débito, porque cartão de crédito e cartão de débito são elementos do mundo ocidental, o que é terminantemente proibido na região do Irã. Então, se você pensa em ir para lá, você vai ser inclusive avisado pelos seus guias e pela sua agente de viagem que você deve pegar uma certa quantidade de dinheiro que você deve gastar lá com alimentação, água, algum souvenir, alguma coisa, e converter isso para a moeda iraniana e então gastar em espécie, não em cartão de crédito, inclusive em hotéis. Os hotéis são pagos em dinheiro. Como nós vamos geralmente através da nossa agente de viagem, então isso, quando você chega lá nos hotéis, você já está com isso incluso, né? Mas alimentação ou algum souvenir que você passe, isso tudo tem que ser em dinheiro. Se você vai sem uma agência de viagem, saiba que o hotel, na saída, você vai pagar com dinheiro. E se você não tiver dinheiro, você vai ficar em uma enrascada, porque lá, inclusive, não tem lugar onde aceite o seu cartão de crédito ou de débito para poder fazer uma troca, para poder
um câmbio e então ter essa moeda. É muito restrito. Você vai encontrar uma coisinha ali, outra aqui, mas é muito restrito, né? E em função dessa questão geográfica e impeditiva, nós iremos levar dezenas, se não centenas de anos para que esses 40% de pessoas que não ouviram e não aceitam e rejeitam o evangelismo ou o cristianismo dentro das suas fronteiras, vai durar. Então, se nós pensamos dessa forma, a gente tem que colocar em xeque a questão de que nós estamos realmente nas vias de fato da chegada de Cristo. Porque se for a chegada de Cristo e o fim dos tempos tiver a ver com a pregação e aceitação do Evangelho em todas essas regiões, bem, isso vai demandar muito tempo, porque em 500 anos nós tivemos apenas o avanço de 60%. Vale ressaltar que antes de Martinho Lutero era a Igreja Católica que era responsável pela pregação do Evangelho, e geralmente é uma instituição desse porte para que haja evangelização entre um país ou outro país, e a Igreja Católica tinha que ter conversas, reuniões, acertos políticos, financeiros para que isso pudesse acontecer. Por isso, da época dos apóstolos até Martinho Lutero, houve uma demora muito grande e uma quantidade de cristãos muito pequena em função dessa característica, dessa estratégia que a Igreja Católica tinha e suas restrições, né? De Lutero para cá isso aumentou muito, exponencialmente aumentou, né? Mas ainda não é o suficiente. Então eu preciso colocar o texto que nós lemos de Mateus 24 dentro do seu contexto, ou seja, eu tenho que pegar todo o texto do capítulo 24 e então entender esse contexto para saber o que é que esse texto de Mateus capítulo 24 quer dizer, ou seja, eu fiz questão de grifar colocar em letra maiúscula, porque esse fragmento aí é muito importante, essa palavra aí, dessa forma, é muito importante, porque existe uma diferença entre este e esse. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então ele fala que este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E para isso eu preciso entender o seu contexto. Para entender o seu contexto, eu quero compartilhar com vocês uma outra página, né, o texto bíblico, onde cada um desses eventos acontece. Então, eu primeiro tenho a questão do ambiente geográfico, tenho um contexto temático, que nós temos as 3 perguntas principais que os discípulos fizeram a Jesus. Quando essas coisas iriam acontecer? Que sinal do acontecimento dessas coisas e quando seria efetivamente o fim, né? Quando seria o princípio das dores, o que quer dizer nação contra nação e reino sobre reino e contra reino, a tribulação de 3 anos e meio e a grande tribulação de 3 anos e meio, porque o tempo de tribulação são 7 anos, que é a última semana de Daniel, né, das 490 semanas de Daniel. Essa última semana está dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio, que essa última semana é onde vai estar a ação direta do anticristo sobre a terra. Até essa semana, no início dessa semana, a ação do anticristo é indireta, é através de anticristos. O João, o apóstolo, ele mesmo fala nas suas missivas, nas suas cartas, que havia muitos anticristos. Então hoje também existem muitos anticristos. Nós temos, por exemplo, Hitler como um anticristo, uma personificação do anticristo, Stalin, Calígula, outros imperadores romanos, países onde há uma ditadura. O ditador é uma pessoa que nós podemos colocar como característica do anticristo. Então nós estamos reunidos, nós estamos cercados, melhor dizendo, de muitos anticristos. O que é anticristo? São pessoas ou instituições ou credos que se colocam no lugar de Cristo ou então se define contra Cristo. Então tudo aquilo que é contrário a Cristo é anticristo. Todo aquilo ou aquele que se coloca no lugar de Cristo
é anticristo. Por isso que João diz que o espírito do anticristo já está na terra. Desde aquela época o espírito do anticristo já está na terra, até os dias de hoje. É por isso que nós vemos tanto mal na terra, tanta destruição na terra, até o dia de hoje. Vamos compartilhar aqui esse texto de Mateus, capítulo 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então, nós vemos o seguinte: os discípulos saíram do templo com Jesus e eles começam a mostrar a estrutura do templo, as colunas magníficas, pontos cobertos de ouro, aquela suntuosidade das pedras brilhando, tudo limpo, tudo. E Jesus diz: olha, não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos aos textos seguintes. 24, verso 2, seguinte: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso, ou seja, toda essa grandiosidade a que vocês estão tão emocionados, tão impactados com essa grandiosidade? Em verdade, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, o que é que isso nos traz de informação? Isso nos traz de informação que nós não devemos ser levados ou conduzidos pelaquilo que nossos olhos vê de grandiosidade. Como eu falei, eu já tive em alguns países onde você passa pelas estruturas e você fica boquiaberto de tanta grandiosidade. Na França mesmo, muitos monumentos, eles são feitos de um material tipo ouro, não sei se revestido de ouro, mas tão limpo, tão brilhante que você fica boquiaberto. Na Itália, em Roma, a mesma coisa. Você passa pelos palácios de governo, você vê uma estrutura tão grande que não tem como você não ficar. E Jesus assim: não importa, isso tudo vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. E é o que vai acontecer. Aconteceu no ano 70 e vai acontecer de novo, não somente em Jerusalém, como aconteceu no ano 70, e com a destruição do primeiro templo também por Nabucodonosor, rei da Babilônia, na sua invasão a Jerusalém, mas acontecerá isso em todos os lugares. Quantos e quantos estabelecimentos ou organizações que existiam hoje não mais existem? E Jesus continua aqui no verso 3. Ele sai do monte do monte do templo, desce o vale e sobe logo em seguida, um monte diferente do outro, no Monte das Oliveiras. E lá eles se assentam. Então tem essa conversa. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Por que essa expressão em particular? Porque se a gente vai viajar para qualquer lugar, a gente vai procurar a casa de uma pessoa ou então um hotel para ficarmos, né? Só que lá nessa época em Jerusalém não se tinha hotel nem pousada para tanta gente, porque na época principalmente da Páscoa a população de Jerusalém triplicava. E como é que acha pousada e moradia para todas as pessoas? Não existiam. O que é que eles faziam? Todo esse pessoal ia para o Monte das Oliveiras e ficavam ali, dormiam ali, e no outro dia ia para as festividades ou comemorações que existia no templo de Herodes que estava sendo construído. Então a gente imagina que tinha grupos de pessoas e os discípulos chamam Jesus à parte e dizem assim: diz-nos quando essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então são 3 perguntas que os discípulos fazem a Jesus, e essas 3 perguntas Jesus responde: de quando será, que sinal e quando será o fim do mundo, né? Então eu tenho que entender um pequeno conceito aqui teológico. Diz o seguinte: o fim do mundo não é o que vai acontecer. O fim do mundo começou quando Jesus foi assunto aos céus. A partir dali, o fim dos tempos
começou. O fim dos tempos e o princípio das dores começaram a partir do momento que Jesus ressuscitou e foi levado aos céus. A partir dali começou o princípio das dores. Vamos ver o princípio das dores e o final dos tempos na vida de cada um dos seus apóstolos. E no verso 4 do capítulo 24 diz o seguinte: e Jesus respondendo o quê? Respondendo aquelas 3 perguntas. A primeira coisa que ele faz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso quer dizer que viria grande engano sobre a terra, como existe até hoje. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que será salvo. Nem todo mundo que se diz pastor, ou padre, ou líder religioso que fala por Deus. Eles não têm esse poder de falar por Deus. Eles podem falar daquilo que Deus revelou na sua palavra. Mas falar por, não. Ele vai falar daquilo que está escrito. Ele vai falar de uma revelação que ele teve. Mas por que Jesus diz isso? Que a partir daquele momento que ele voltasse para o Pai e estivesse à direita do Pai, iriam vir muitos enganadores, como até hoje estão. Basta você ligar a televisão e você vai ver um monte de pastores e outros líderes religiosos que são enganadores. O que eles falam é somente para tirar o dinheiro da população. São enganadores, são lobos no corpo ou travestidos de ovelha. O outro ponto também aqui no versículo 25 diz assim: não vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O que quer dizer a palavra Cristo? A palavra Cristo quer dizer ungido. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, como Marcos Brito. Então, Brito é meu sobrenome. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é o seu caráter, é o seu propósito. Cristo quer dizer ungido. Então, muitos desses que dizem eu sou ungido de Deus, ele está dizendo nada mais, nada menos que eu sou Cristo. Quando, na verdade, quando a gente conhece a vida dessas pessoas, a gente diz assim, não é mesmo. Não é ungido coisíssima nenhuma, não é Cristo coisíssima nenhuma. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitos que estão na liderança hoje não são ungidos. Eles são aproveitadores, são lobos em pele de ovelha. E no verso 6 diz o seguinte: e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Um outro elemento que Cristo nos dá é que até o fim haveria guerras, rumores de guerras, mas o fim, ou seja, no terminar de toda a história da humanidade aqui na Terra, como ela é, não aconteceria. Nós tivemos a Primeira Guerra, que foi devastadora, a Segunda Guerra muito mais devastadora, da Segunda Guerra até aqui é guerra após guerra, e todas elas ali no Oriente Médio. Se você for olhar, as guerras acontecem principalmente no Oriente Médio. Teve a Guerra Fria envolvendo os Estados Unidos e a Rússia na década de 70 e terminou na década de 80. E essa Guerra Fria era mais uma guerra de ameaças do que uma guerra propriamente dita. Eu vou lançar um míssil, se você lançar um míssil eu lanço 2, eu vou fazer isso, se você fizer isso eu faço aquilo. Então era uma guerra muito mais de ameaças do que uma guerra propriamente dita, né? E de lá para cá, o que mais nós temos são guerras. Por exemplo, como eu falei, Israel hoje está em 7 frentes de batalha. São 7 grupos terroristas e nações que estão tentando destruir Israel. E Israel sozinho se defendendo de todos esses grupos terroristas e dessas nações que tentam destruir. Israel é a arma que ele mais está usando, e a arma mais poderosa de Israel não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. Né? O Domo de Ferro é uma bateria de mísseis para destruir os mísseis que vêm contra Israel. A maior arma de Israel é uma arma de defesa e não uma arma de ataque. Mas, inclusive, nisso, nós temos que isso tudo nós não devemos nos assustar, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós temos agora o aumento, né? Nós estamos em novembro de 2024, nós estamos vendo um aumento nas tensões entre Rússia e Ucrânia, né? E
a Rússia e a Ucrânia estão em conflito e os países ao redor do mundo, China, Estados Unidos, eles estão ponderando lados e esse conflito está aumentando cada vez mais. Mas não se assuste, é o que diz aqui a palavra, porque isso não será o fim. No verso 7, nós temos o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Pestes e terremotos em vários lugares é o que nós mais temos ouvido. Nós saímos agora de uma pandemia, ou seja, de uma peste a nível mundial, né? Foram 4 anos que fomos isolados, fomos restringidos em todas as nossas ações e mecanismos. Houve um incremento de uma nova forma de trabalho, de interação, que é o trabalho em casa, o home office, como se é conceituado na administração, e tivemos que ficar 4 anos reclusos. Hoje nós já temos, através da ONU, a possibilidade de estar chegando mais 1 ou 2 pandemias que podem se alastrar nos próximos meses ou no próximo ano, né? Então esse é o contexto que Jesus disse assim: olha, isso vai haver, mas não fiquem assustados, porque é importante, é mistério que isso aconteça. E também tem aqui algo que muitas vezes passa despercebido, que é quando Jesus diz que haverá nação contra nação e reino contra reino. E ao ler a gente pensa que tudo é a mesma coisa, que ele está falando de nação e reino como se fossem sinônimos. De nação sinônimo de reino, né? Nós temos o reino da Dinamarca, nós temos outros reinados espalhados pelo mundo e temos nações, então achamos que diz respeito ao reinado de Mônaco, né? Achamos que diz respeito a essas coisas, e não é bem assim quando a gente vai fazer uma análise textual. Jesus, quando é inquirido por Pilatos, ele diz que meu reino, ele não diz minha nação, né? Porque Israel ali já era uma nação, assim como Roma era uma nação. Ele diz meu reino não é desse mundo. E onde era o reino de Jesus? No mundo espiritual, no trono diante de Deus, com Deus. Esse era o reino de Jesus. Então, quando aqui diz de reino contra reino, está falando de uma batalha, de um conflito entre reinos espirituais. O reino da luz, representado por Deus, Jesus e seus anjos, e o reino das trevas, representado por Satanás e seus anjos. Isso é muito fácil de se compreender quando nós lemos Apocalipse capítulo 22, onde fala que Miguel e seus anjos levantaram-se em batalha contra o dragão, ou seja, Satanás e seus anjos, e Miguel os expulsou. Então, ao mesmo tempo que existem guerras aqui na Terra, existem guerras também nas dimensões espirituais. São reinos eternos que estão lutando, que estão se confrontando um contra o outro, o reino das luzes contra o contra o reino das trevas. Então nós temos o reino de Deus e seu Cristo, e o reino de Satanás e seus anjos no mundo espiritual. Por isso que cada dia que passa, cada tempo que passa, as coisas ficam piores. As coisas não estão melhorando, por mais que nós temos comodidades como a questão da tecnologia, mas as coisas em si, a forma de nós conseguirmos o nosso ganha-pão, as doenças, a questão da violência, das drogas, todas as questões só tem piorado e vai piorar ainda mais, porque é isso que diz o texto bíblico e é isso que Jesus fala que vai acontecer. Então, quando fala aqui de reinos contra reinos, é o que está acontecendo hoje, e já vem acontecendo há muito tempo, dos reinos espirituais em seu combate, em sua guerra para o reino de Deus, para salvar o homem da perdição eterna, e o reino de Satanás para levar o homem à perdição eterna, que são 2 reinos eternos, um para o bem e outro para o mal. No verso 8 diz o seguinte: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então tudo que nós vivemos até agora, né, a não ser que o anticristo apareça amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem, mas tudo que nós estamos vivendo até agora são princípios das dores.
Eu vejo algumas pessoas dizendo que nós estamos vivendo na tribulação, outras dizendo que nós estamos vivendo na grande tribulação. Não estamos vivendo na grande tribulação, nem tribulação nenhuma. O tempo de tribulação é infinitamente maior e perseguição do que esse que nós estamos vendo. O que está existindo hoje são princípios das dores. E esse princípio das dores, como eu falei, começou quando Jesus foi assunto aos céus, onde os discípulos foram perseguidos, torturados, mortos. Não só discípulos e apóstolos, mas os seguidores que mais tarde vieram a se unir ao pensamento e ao corpo de Cristo, que é a igreja mística, através da pregação do Evangelho. Então, de lá até aqui, nós estamos vivendo o princípio das dores. E esse princípio das dores de quem? De uma mulher que está para dar à luz, ou seja, da esposa do Cordeiro, da igreja de Cristo, que está para dar à luz. E aí nós fazemos uma analogia, e a Bíblia ela nos orienta a isso, com a mulher grávida. À medida que sua gravidez avança, as suas dores aumentam, e inclusive quando vai ficando mais perto do dia do parto, essas dores e contrações vão aumentando, essas dores vão aumentando até que haja o nascimento da criança. E é nesse momento que nós estamos nas dores de parto. À medida que aumente, que avance para o fim, para que venhamos a dar à luz e entendamos como dar à luz o arrebatamento, as dores vão aumentar e vão aumentar ainda mais, né? Um outro ponto aqui também está no verso 9. Então, no capítulo 24, do 1 ao 4, as questões primordiais. Do 4, do 5 até o 8, fala do princípio das dores. A partir do verso 9, já começamos a tribulação. Certo? Já começa a tribulação. Então, nós vamos ver agora o texto das coisas que vão acontecer na tribulação, ou seja, o texto das coisas que irão acontecer quando o anticristo se der como conhecido aqui na terra. E isso nós encontramos também lá em Apocalipse capítulo 11, quando as duas testemunhas pisarão nessa terra. Né? Isso, para mim, é literal. Quando essas duas testemunhas pisarão nessa terra, eles ficarão por 3 anos e meio pregando, testemunhando, na verdade, melhor dizendo, testemunhando as coisas que estão acontecendo aqui. Lembre-se que quando Deus enviou anjos para Sodoma e Gomorra, ele enviou anjos para testemunhar, como testemunho do que estava realmente acontecendo. Deus sabia do que estava acontecendo, Deus via o que estava acontecendo, mas Deus, como justo juiz, e dentro da corte é necessário que haja testemunhas, ele envia anjos para que fossem testemunhas diante de todos que estavam vivendo em Sodoma e Gomorra e nos seus arredores, né? Não somente Sodoma e Gomorra foram destruídos, mas 4 cidades ao todo foram destruídas. Alguns defendem a possibilidade de 5, né? Outros defendem a possibilidade de 4 cidades, e elas estão inclusive nos textos bíblicos, o nome dessas cidades. Enviaram anjos para que fossem testemunhos. Da mesma forma vai acontecer aqui quando o anticristo pisar nessa terra, e vai se colocar como Deus para reconstruir o templo e muitas outras coisas que ele irá fazer, onde vai acabar com as guerras, trazendo paz. Então essas coisas todas são os elementos que nós devemos ficar olhando, percebendo, para que possamos entender qual é o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo agora é o momento de princípio das dores, quando o Cristo pisar na terra. Isso Paulo deixa muito claro em segunda missiva que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que isso vai acontecer e o que é que ele vai fazer, o anticristo vai fazer. Então, quando ele pisar na terra, vai começar a acontecer o que está aqui a partir do verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa expressão, e vão vos entregar, diz respeito ao seguinte: quando o anticristo colocar
os pés aqui na terra, ele vai trazer uma pseudo-paz em todo o mundo. Só que os cristãos vão saber que ele é o anticristo e os cristãos vão denunciar abertamente que ele é o anticristo, que ele veio em uma falsa paz e que ele vai levar o mundo à perdição. Esse discurso será tido como um discurso de ódio, porque como é que pode uma pessoa que trouxe paz à terra, prosperidade à terra, vai trazer destruição? E esse discurso dos cristãos será tido como discurso de ódio, e por esse motivo eles serão traídos, né? Amigos, irmãos, família vão entregar essas pessoas, dizer que eles são cristãos. Essas pessoas serão presas, serão mortas, serão odiadas em todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus vai ser proibido, tendo em vista que o anticristo, quando chega aqui, ele vem como Messias, né? E se ele é o Messias, Jesus não é o Messias. Então, a vinda dele, a estada dele aqui na terra, vai ser para negar que Cristo é o Messias. Então, aqueles que disserem que é seguidores de Cristo estão com suas vidas contadas. E eles vão continuar dizendo, declarando que são de Cristo, vão continuar testemunhando que esse Messias que vem é um Messias falso, é o anticristo. E isso acontecerá por causa do nosso amor ao nome de Jesus. E isso fará com que nós evitemos o que virá sobre a terra no capítulo 13 de Apocalipse, que é a marca da besta, ou seja, a aceitação de alguém no lugar do anticristo, no lugar de Jesus. Certo? No verso 10, temos assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. Nós seremos odiados e traídos por pessoas que sempre fizeram parte do nosso convívio social, porque as pessoas que fizeram parte do nosso convívio social e que não são seguidoras do Cordeiro vão nos rejeitar, vão nos odiar, porque agora vão estar vivendo um tempo de bonança e vão dizer assim: esse pessoal está sendo contra mim porque eles estão sendo contra o tempo de bonança que eu estou vivendo, trazido por essa pessoa que está no poder mundial hoje. Então nós seremos odiados sim, e seremos entregues e nos irão trair, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Isso já acontece, vai acontecer em uma escala muito maior, mundial, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que está acontecendo hoje, mas acontecerá ainda de forma muito maior, em escala mundial. Porque nesse momento, né, que é o início dos 3 anos e meio iniciais dos 7 anos, Satanás já está aqui na Terra, na pessoa do anticristo, e o ambiente em que ele vive é um ambiente ácido, onde os seus pilares e o seu sistema de governo vai ser implantado. Assim como um peixe está envolvido em água e sem essa água ele não vive, o anticristo está envolvido em perversidade, maldade, em tudo que é maléfico, e o ambiente em que ele vive tem que ser ácido o suficiente para que ele exista e governe, porque ele não consegue viver dentro de um ambiente santo, porque do ambiente santo, por se revoltar contra Deus, ele já foi expulso, ele não consegue. Por mais que ele venha querer, ele não consegue. É contra a sua natureza pecaminosa. E o nível de esfriamento será tal que muitos que hoje estão na igreja, levantando suas mãos, cantando, agora que está tudo bem, quando começar a perseguição, eles não vão querer, eles vão sair, porque eles vão querer preservar a sua vida. Por isso que Jesus diz: aquele que guardar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Então quem é que vai ganhar a vida e a vida eterna? Aqueles que tiverem a consciência de que perdendo a sua vida, ou seja, não negando a Cristo, é que vão viver eternamente ao lado do Cordeiro. Mas aquele que perseverar, está aí, a grande chave, até o fim, será salvo. E aí diz: e este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Que evangelho do reino? Esse evangelho que ele terminou de falar. O evangelho das dores de parto, né, que nós estamos vivendo, e o evangelho dos primeiros anos do anticristo, os primeiros 3 anos e meio, que eu creio, minha percepção, que nós ainda estaremos aqui na Terra. Eu creio que nós seremos arrebatados no meio dos 7 anos, porque do primeiros 7 anos até o meio, né, nos primeiros 3 anos e meio, nós vamos ver a abertura dos selos, né, que é onde o cavalo branco vai sair a dominar todo mundo, ou seja, é o anticristo. Então o anticristo só vai sair a dominar todo mundo quando ele estiver aqui na Terra. Então os 7 selos vão ser nesse primeiro ano, desses primeiros 3 anos e meio, e os 3 anos, nesses 3 anos e meio também haverá o toque das 7 trombetas, porque é na 7ª trombeta que haverá o arrebatamento. Alguns dizem que essa trombeta é a trombeta que toca, o que vai tocar no toque das trombetas, das 7 trombetas lá em Israel. Eu não creio, porque as outras trombetas, as outras 6 trombetas, são trombetas que estão na mão dos anjos, assim como a 7ª também está na mão dos anjos. Então é a trombeta de Deus que foi dada aos anjos para ele tocar. Quando a 7ª trombeta tocar, nós seremos arrebatados, e é isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 11, onde as testemunhas ficarão aqui testemunhando, assim como as testemunhas lá do templo de Sodoma e Gomorra ficaram testemunhando, e no meio elas serão mortas, ficarão 3 dias o seu corpo na praça da grande cidade. Que praça da grande cidade? A grande cidade é Jerusalém. E qual é a praça? A praça é ali no monte onde tem o Domo da Rocha hoje, onde será construído o templo. É nessa praça, naquele local, né, um local muito grande, eu já estive lá. Interessante, um local. A plataforma que hoje é do Monte do Templo não é a mesma plataforma do Monte do Templo de Salomão. Essa plataforma, ou seja, o topo do monte, foi aumentado em muito por Herodes, e é nessa praça, porque o livro de Apocalipse capítulo 11 fala que o templo vai estar lá e vai ser medido, né? Medido quer dizer avaliado e mensurado, mas o átrio será dado aos gentios. Então eu creio que o templo vai ser construído ao lado da mesquita, ao lado do Domo da Rocha que está lá. Até porque quando você vai lá, você procura o portão dourado. E o portão dourado, ele está em uma linha reta que passa do lado do Domo da Rocha. Ele não passa no Domo da Rocha. Então, para construir o terceiro templo, não precisa destruir o Domo da Rocha, porque ali vai ser átrio. Esse átrio vai ser dado aos gentios. Ele vai ser construído do lado, porque você traça uma linha reta, você pode pegar até as plantas antigas do Monte do Templo e vai ver que o portão dourado, a porta formosa, ela está em linha reta com o portão do templo. Então, se você faz essa projeção, você vai ver que o templo está ao lado do Domo da Rocha e não no Domo da Rocha. Então, essa percepção também de que o Domo da Rocha precisa ser destruído, não precisa ser destruído, porque se você traça essa linha reta, você vai ver que não toca em nada a questão da construção do templo do Domo da Rocha, né? E ali, nessa praça, é que o corpo dessas 2 testemunhas vão estar estendidos por 3 dias e meio. Olha, essas 2 testemunhas, para mim, né, até onde eu pude me aprofundar, não tem a ver com Moisés e com Elias e com Enoque, ou com Enoque e com Moisés, não tem a ver com eles, tem a ver com esses anjos que são testemunhas, como foram testemunhas lá em Sodoma e Gomorra. E assim como Sodoma e Gomorra, eles vieram de forma corpórea, física, porque eles se alimentaram, eles lavaram seus pés, tomaram água e depois então seguiram. Eles também, essas 2 testemunhas, são anjos que virão em forma corpórea, que na teologia é chamada de teofania, que é a manifestação física
de algo espiritual, ou seja, os anjos ficarem de forma física, apresentar, e eles vão ser mortos, porque no tempo de Sodoma e Gomorra, o povo tentou tomá-los à força, além de espancá-los, iriam querer ter relações com ele, porque a relação sexual promíscua, homossexualismo e todo tipo de relação sexual, até com animais, era praticada em Sodoma e Gomorra. E queriam matá-los, inclusive, essas duas testemunhas. E essas duas testemunhas vão ser mortas, né, na Praça Grande Cidade, ao terminar os 3 anos e meio do seu testemunho. Né? Testemunho não tem a ver com pregação, testemunho tem a ver com alguém que pode testemunhar aquilo que está acontecendo. Né? Uma testemunha dentro de um conceito, um arcabouço jurídico, tem a ver com pessoas que viram o que ocorreu e podem agora sim testemunhar sobre aquilo que ocorreu. Esse é o papel das testemunhas. Vão ser mortas, ficarão seus corpos lá por 3 dias e meio, onde todo mundo irá se alegrar. Por que todo mundo irá se alegrar? Porque eles representam Deus, e Deus para eles é aquele que trouxe destruição durante todo o tempo, e agora se tem uma pessoa que é o líder mundial, o anticristo, que trouxe paz e amor e prosperidade para o mundo inteiro. Então, eles vão odiar essas duas testemunhas e todos aqueles que se chamam pelo nome de Cristo. Né? E quando esses dois ouvem a voz, eles se colocam de pé, uma voz que vem do alto, dizendo subir por aqui, então eles são arrebatados e sobem. E aí é dito que é tocado a 7ª trombeta, e os reinos deste mundo passam a ser de Deus e do seu Cristo. Nesse momento é que, para mim, é o meu entendimento, que acontecerá o arrebatamento, não é? Nesse momento. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é apenas o princípio das dores, não é? O momento antes da tribulação. Não é? Então, se nós vemos, se o momento antes da tribulação é esse que nós vemos, e nós temos perseguições de cristãos em vários lugares do mundo, imagine nesse tempo. Né? Então, voltando aqui, nós temos que esses 6 pontos vão estar dentro desse contexto, onde o texto fala que este evangelho será pregado, está falando deste evangelho que acontecerá no 3 anos e meio da tribulação, onde seremos perseguidos, onde seremos traídos, onde seremos mortos, onde seremos presos, mas também ressuscitaremos nesse dia. Então, só para a gente ter uma noção gráfica do que estou falando, eu construí esse gráfico aqui com base na linha do tempo, né? Então, nós temos a linha do tempo aqui, onde temos a primeira parte do Antigo Testamento. Aqui nós temos a morte e ressurreição de Cristo, onde começa o princípio das dores. E nesse princípio das dores, na ressurreição, e quando Cristo sobe para os céus, né, é levantado, volta ao seu reino, é que começa o princípio das dores. Então, o princípio das dores não é algo de agora, é algo que já vem começando desde Cristo, desde a ascensão de Cristo. E esse tempo vai crescendo as dores, até que venhamos a dar a luz, ou seja, venhamos ser arrebatados. Terminando o princípio das dores, começamos a tribulação, o primeiro 3 anos e meio. Nesses primeiros 3 anos e meio, nós temos ali em Apocalipse capítulo 11, do verso 1 até o verso 17, que está correspondendo a Mateus capítulo 9 até o versículo 9 até o versículo 14. E da tribulação até o milênio, aqui nós temos a última semana de Daniel, onde nós temos o início da grande tribulação, nesse ponto, ou seja, após os 3 anos e meio da tribulação, e entraremos então na grande tribulação, que aqui sim é onde vai ser derramado a ira de Deus. Na tribulação nós teremos os selos sendo abertos e as trombetas. Por que somente aqui e não aqui? Porque o primeiro selo a ser aberto é a aparição do anticristo, que virá em um cavalo branco, se fazendo Cristo, dominando o mundo, dominando a terra, e saindo
vencendo e para vencer, como está escrito no livro do Apocalipse, saindo vencendo para vencer. Esse é o primeiro selo. O primeiro selo vai ser aberto, depois do último selo aberto, então começa o toque das trombetas. Terminando o toque das trombetas, seremos arrebatados, então virá sobre a terra a ira de Deus, os 7 cálices da ira de Deus. Por isso a ira de Deus não é para nós. A ira de Deus é para aqueles que ficarem aqui, que vão ter o peso da ira de Deus. E logo após isso começará o milênio, que são 1000 anos, onde nós voltaremos, né? Nós não estaremos no céu, estaremos nas nuvens, no mundo espiritual. Voltaremos e reinaremos por 1000 anos com Jesus. E após esses 1000 anos, né, nesses 1000 anos Satanás estará preso, e após esses 1000 anos, então Satanás será solto e nós voltaremos com o Senhor Jesus, e de uma vez por todas Satanás será eliminado e entramos no reino de Deus para toda a vida eternamente. E aqueles que não aceitaram, é um direito que eles têm de não aceitarem a Cristo, eles viverão com aqueles que lhe aceitaram também eternamente. Então, este indica o presente, ou seja, o tempo próximo. Qual é o tempo próximo? Aquilo que Jesus estava falando. Este é o Evangelho do Reino. Qual é o Evangelho do Reino? Aquilo que ele estava falando. Olha, o Evangelho do Reino que eu vou falar aqui agora, de perseguição, esse é o Evangelho que vai ser o testemunho que vai acontecer. É esse Evangelho do Reino que será pregado em todo o mundo. Então, você veja, hoje nós abrimos aqui o nosso celular, o computador, mas hoje em dia mais no celular mesmo, nós podemos ver no momento exato em que uma guerra está acontecendo, nós podemos ver no momento exato em que um vulcão entra em erupção, nós podemos ver no momento exato em que um terremoto está sacudindo uma praga, uma peste está alcançando uma população, dizimando toda uma população no momento exato. Então, esse evangelho será pregado a todo mundo, porque o que vai acontecer com os cristãos nos primeiros 3 anos e meio é importante que seja publicado para todo mundo. Você tem uma ideia que existem mais satélites em órbita desse planeta do que avião no céu no mundo. A quantidade de satélites é muito grande. Hoje nós temos, por exemplo, o Elon Musk, que tem filas e filas de satélites no mundo propagando a internet que ele tem, para que todo mundo possa então ter acesso à internet e compartilhar automaticamente tudo que está acontecendo. Então é muito fácil quando o Anticristo chegar e que começar as perseguições, mortes, prisões, que isso tudo seja espalhado e visto por todo mundo. Porque se hoje em uma rua acontece um acidente entre 2 carros, 300 pessoas já chegam lá com seu celular filmando, batendo foto, compartilhando, imagine quando isso tudo acontecer, que é algo que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Isso vai ser compartilhado em tempo real, não só pelas emissoras de TV, quer seja o canal aberto ou quer seja por internet, mas também por transeuntes, pessoas que vão estar passando pelo local, vai ver, vai tirar foto e vai publicar isso para que todo mundo veja o Evangelho do Reino ser pregado. Vamos mais um pouco que eu vou te mostrar como é que o Evangelho do Reino foi pregado no tempo dos discípulos e profetas. Então, como é que o Evangelho do Reino foi pregado antigamente? O Evangelho do Reino de Pedro foi ele ser preso, torturado e morto e pregado de cabeça para baixo, crucificado em Roma, a mando do imperador Nero. Então esse foi o Evangelho que foi pregado. Você sabe quantos anos Pedro passou preso, você sabe quantas pessoas Pedro, em todo o seu evangelho, ele pregou o evangelho, e quantas. Nós temos um evento de 3.000 pessoas no livro de Atos, mas nós cremos que muito mais. Mas o evangelho de Pedro, que foi dar a sua própria vida pelo evangelho de Cristo, esse foi pregado, está aí. Nós temos em André também, outro discípulo e apóstolo de Jesus, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Temos também Tiago,
que pregou o Evangelho, filho de Zebedeu, e foi morto à espada a mando de Herodes. Temos João, né, do Apocalipse, ele foi preso e em vida jogado dentro de um tacho de óleo fervendo, né, e não morreu. Todavia, eu penso em duas possibilidades: de ter sido jogado e saiu ileso, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego ter saído ileso da fornalha de fogo, que nem a fumaça tocou as suas roupas, ou como ele pode ter sofrido, sim, queimaduras em função de ter sido jogado lá e sobreviveu a todas as queimaduras. Se ele sobreviveu a todas as queimaduras, a gente pode ver a dor que ele sentiu, ou também como era a pele dele depois de ter jogado. Se a gente cai um pingo de óleo na nossa pele, a gente já sente aquela dor terrível, né? E automaticamente aparece uma bolha, e essa bolha vem uma cicatriz. Imagine no caso de João, mas isso são possibilidades. Não estou dizendo de forma nenhuma que isso aconteceu. Temos essas duas possibilidades, tendo em vista que não tem um texto trazendo essa narrativa, né? Felipe, de acordo com as genealogias dos apóstolos, morreu de morte natural. Outros relatam e falam de martírio, apedrejamento e enforcado ou crucificado. São as possibilidades que nós temos em genealogia dos apóstolos, onde vemos as possibilidades desses mártires, desses grandes homens, ao publicar o Evangelho, né? Bartolomeu, segundo a tradição, foi esfolado vivo e posto ainda vivo num saco e lançado no mar. Esse é o Evangelho do Reino que vem para nós até o dia de hoje, não é? O Evangelho que eles pregaram. Tomé, segundo a tradição, foi morto a flechadas enquanto orava na Índia, onde foi martirizado e morto. Então você veja, você está em um local orando a Deus, pedindo a Deus por essas pessoas, né, para que essas pessoas sejam convertidas, que elas alcancem o reino de Deus, e alguém de lá pega uma flecha e leva uma pessoa a morrer, né, a Tomé a vir a morrer por uma flechada enquanto ele estava orando. Mateus, segundo a tradição, foi perseguido e morreu pelo ferimento de uma espada na Etiópia, ou também pode ter sido na Macedônia. Seu túmulo encontra-se na Itália. Tiago, filho de Alfeu, morreu como mártir, provavelmente apedrejado entre os anos 62 e 66, ou seja, antes da destruição do templo, onde a religiosidade e a política existiam de forma muito forte naquela época. Então, dentro desse contexto religioso e político, o contexto que nós estamos hoje, é que Tiago foi morto como mártir apedrejado. Tadeu evangelizou na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Líbano, Mesopotâmia, e foi martirizado e morto a golpes de lança, machado e pauladas. Dessa forma cruel é que eles manifestaram o Evangelho de Cristo, porque Cristo mesmo disse que aqueles que guardarem as suas vidas a perdê-la-ão, e aqueles que perderem suas vidas ganharão por amor a Cristo, ou seja, ganharão a vida eterna por amor a Cristo. Então eles não pensaram duas vezes, testemunharam até o fim, como está escrito: aquele que for fiel até o fim, dali-ei a coroa da vida. Simão, não Simão Pedro, mas o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. Todos esses textos que eu estou falando aqui, você pode ver nos escritos de Joséfo, né, de Flávio Joséfo. Quem é Flávio Joséfo? Flávio Joséfo era um judeu, né, também romano, com cidadania romana, que foi contratado por Roma para escrever como escriba da história da relação romano-judaica. Isso é algo bem interessante, porque José tem um duplo ponto de que, sendo ele judeu, não tinha inclinação cristã, e sendo ele romano, não tinha inclinação nem judaica nem cristã, de escrever esses pontos do que aconteceram
com os discípulos, com os apóstolos e todo o povo seguidor de Cristo, sendo ele uma testemunha fiel por não ser ele parte desse mesmo grupo, né? Essa é a catedral onde está, pela tradição, o corpo do apóstolo Paulo. Particularmente, eu não creio que o corpo seja isso, esteja em um ossuário, inclusive lá na igreja de Latrão, que é a principal igreja de Roma. A principal igreja de Roma não é o Vaticano. O Vaticano é apenas o símbolo, o maior símbolo romano, é bem verdade, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a Igreja de Latrão é a igreja mais importante, tanto é que o Papa vive lá na Igreja de Latrão. E eu creio que os ossos mesmo estão nessa igreja. Agora, lá nessa igreja em Roma é onde está, segundo a tradição, o corpo do apóstolo Paulo. Eu já estive aí, entrei e fui até o local onde fica o túmulo do apóstolo Paulo, e é algo muito emocionante por saber que, mesmo não estando ali, que possivelmente não esteja ali ele passou, pisou, deu testemunho e foi morto, decapitado a mando do imperador Nero. Então, essas são evidências muito importantes sobre o testemunho, sobre o evangelho que foi pregado. O evangelho que foi pregado foi através da vida e do testemunho desses apóstolos, discípulos de Jesus. Então, nós podemos entender também que o evangelho que será pregado será o evangelho onde nós seremos entregues, seremos presos, atormentados, marcados, seremos odiados de todas as nações por amor a Cristo, muitos escandalização, isso tudo no tempo da tribulação, nos 3 anos e meio iniciais. Por quê? Porque nesse tempo o anticristo vai trazer paz na terra, prosperidade na terra, de forma tal que quem falar em Cristo está sendo contra, não apenas contra o anticristo, mas contra todos que vão viver, e é a maioria esmagadora, essa onda de pseudo-prosperidade e pseudo-paz que o anticristo vai trazer. Muitos serão escandalizados, traição uns aos outros. Isso tudo nós vemos em Mateus capítulo 24, verso 14. Uns aos outros se odiarão, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, multiplicar-se-á a iniquidade, e o amor de muitos esfriará, mais do que já está frio, muito mais, em números exponenciais. Né? O evangelho de Mamon é o que está nos dias atuais, onde as igrejas pegam apenas a prosperidade, riqueza, luxo e muitas outras coisas, e os discípulos ou seguidores desses pastores que não representam Cristo, mas sim são discípulos e seguidores de Mamon, que é o deus da ganância e do dinheiro, né? Seguem o evangelho das indulgências, né? Isso nós vemos nas 95 teses de Lutero, onde hoje ainda temos, né? Onde são vendidos óleos nas igrejas, dizendo que esse óleo veio de Israel e que você vai ser curado e que vai acontecer um milagre em sua vida e coisas desse tipo. É importante a gente entender o seguinte, que o milagre não tem a ver com a mudança da substância. O milagre não tem a ver com a cicatrização. O milagre não tem a ver com o osso que estava quebrado e agora está firme, porque isso a ciência faz. O milagre tem a ver com o tempo em que isso aconteceu. Por exemplo, Jesus curou um cego dizendo assim, eu quero que veja, e ele passou a ver. Jesus pegou areia, cuspiu, fez um lodo, colocou nos olhos e do cego ele passou a ver instantaneamente. Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora, e Lázaro instantaneamente deixa a morte e passa a vida. Então, o milagre não tem a ver com a mudança da substância. Isso a ciência faz, e faz muito bem, né? Através de uma cicatrização, através da cura de um osso, faz muito bem, através da cura de um câncer. O milagre tem a ver com o tempo em que essa coisa acontece, ou seja, instantaneamente, como é Pedro. Eu não tenho prata nem ouro, ou seja, Pedro não era membro de nenhuma igreja contemporânea nossa, né? Onde todo mundo, os principais líderes religiosos, só pensa
no quanto ele tem poder. Nós temos líderes religiosos aí que já foi divulgado que suas contas têm em torno de 30 milhões, outro com 100 milhões, outros com 500 milhões, 300 milhões. E ele tem dentro da igreja dele pessoas pobres, que mesmo assim, motivados por eles, levam dinheiro. Né? Então eles estariam fora disso aí, né? Eles fazem parte da salvação, eles fazem parte de um grupo de pessoas que usa o evangelho para benefício próprio, né? O evangelho político, isso é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer no dia de hoje, né? O evangelho político ou a religião política aconteceu no tempo de Herodes, né? A política e a religião se uniram para condenar Cristo. A política e a religião se uniram para matar João Batista. A política e a religião se uniram para perseguir os cristãos. E nesses últimos tempos, né, quando haverá a presença do anticristo, a política e a religião, mais uma vez, vão se unir para perseguir os cristãos. Se você se perguntar onde é que está a bancada evangélica, o que elas estão fazendo? Nada. Ninguém sabe onde é que anda a bancada evangélica no Senado ou na Câmara de Deputados. Você conhece um ou outro, que eu não vou citar não para não acharem que eu tenho alguma inclinação política, mas um ou outro político cristão que dá testemunho, sim, do Evangelho de Cristo e denuncia, sim, as coisas erradas e mazelas que são feitas, inclusive nas três casas, tanto no Supremo, quanto na Câmara de Deputados ou no Senado Federal. Essas pessoas, sim, são muito poucas e têm, sim, eu creio, uma direção de Deus. Mas a bancada evangélica como um todo, que eles querem dinheiro e estarem ali apenas para fazer conchavos e ganhar seu dinheiro e seu salário, enquanto os evangélicos e o pobre e a pessoa comum sofrem. Se um pastor quer sair a uma questão política, defender uma posição política, tudo bem. Eu não tenho problema nenhum para isso. Eu acho que isso é até importante, contanto que ele haja com dignidade e 2, seja honesto. Se ele saiu para poder trazer benefícios para o povo que precisa, realmente precisa, então que ele o faça, mas deixe de ser pastor. Davi era pastor até o dia que ele entrou a ser político, ou seja, ser rei de Israel. Quando ele passou a ser rei de Israel, ele mesmo entendeu que o reinado e o pastoreio eram conflitantes. Então ele deixa de ser pastor para ser político. Então eu penso assim, que se o pastor quer ser político, vá, e que Deus abençoe e motive o seu coração de forma tal que ele possa fazer algo em prol, genuinamente em prol do povo. Não para se aparecer, para ganhar votos ou para ter uma próxima eleição, mas que faça a vida do povo melhor, principalmente dos órfãos e das viúvas, né? Esse sim é que deve ser a bandeira da pregação. Mas fora isso, o evangelho envolvido com política é a pior coisa possível. A história diz isso. O evangelho de aparência, conforme diz 2 Timóteo 3:5, né? E aí nós entendemos que o evangelho que será pregado é o evangelho do fim dos tempos, que será pregado em todo o mundo, é o evangelho da nossa vida oferecida a Cristo para que todos conheçam através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas prisões, das nossas cadeias, das nossas dores a Cristo, como todos os apóstolos passaram. Então, o evangelho que será pregado não é o evangelho que vai ser pregado e para todo mundo converter, porque senão vamos ficar descansados que Cristo só volta daqui a mais 500 anos ou mais. Não será uma volta por agora. Se a gente pensar que o evangelho vai primeiro ser pregado por algum movimento evangélico para que Cristo possa voltar, o único movimento evangélico mundial que existe hoje
é o movimento evangélico da Janela 1040 e do Chamada da Meia-Noite, né? Esses dois, pelo menos, que eu conheço. Tem alguns outros assim, mas quando você vai puxar mesmo, falta tutano. Você vê que é somente projeção do ministério daqueles que está à frente. Mas da Janela 1040 e da Chamada da Meia-Noite são os dois que eu ainda olho e percebo que existe uma chamada ministerial, uma chamada missionária a esse sentido. Como existia na década de 70, década de 80, o evangelismo como parte integrante do corpo da igreja, não existe mais. O que existe são campanhas para prosperidade, campanhas para aumentar e construir palácios, igrejas e templos, campanhas para melhorar a vida social, política e econômica dos seus líderes, né? E inclusive que é totalmente contrário ao que existia em Atos dos Apóstolos. Basta ler Atos dos Apóstolos e ver o que os apóstolos faziam com os dízimos e ofertas que chegavam até eles. Tanto é que Pedro morreu sem nada, Paulo morreu sem nada. Paulo tinha mais dinheiro, mais poder quando não era cristão do que quando passou a ser cristão. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, né? Então, desde sempre, o Evangelho não é algo que você entra para ter sua vida melhor. Você vai melhorar de vida porque Deus assim nos dá essa orientação, nos dá a orientação de crescermos nessa terra, como fez com José e com muitos outros, né? Nós tínhamos Áquila e Priscila, mesmo no Novo Testamento, ali em Atos, que eram pessoas que tinham posses e colocaram suas posses ao serviço daqueles que precisavam, como outros exemplos que nós podemos tirar ao longo da história. Mas a riqueza não é a pauta principal do Evangelho de Cristo. Não é. A pauta principal do Evangelho de Cristo é pregar a Cristo vivo, ressurreto, que morreu por nossos pecados. Quando a pessoa morre, há um testamento, ou pelo menos as suas posses, né, repartida entre os seus familiares. E aí nós temos esse conceito de que os bens de uma pessoa, ao morrer, passam para os seus familiares, descendentes, filhos, os seus laterais, esposas, caso não tenha descendente e nem esposa, passa para seus irmãos, e assim é feita a repartilha conforme as leis que regem essa matéria. Mas você já parou para pensar qual foi o bem, qual foi a posse que com a morte de Cristo ele dividiu para aqueles que ficaram, ou seja, para sua mãe e para João, que o próprio Jesus pediu que João cuidasse dela? Qual foi o bem, né, patrimonial ou bem financeiro que Cristo deixou? Uma capa. Uma capa. Era a única coisa que Cristo tinha e carregava, uma capa. E essa capa nem foi passada para João e para sua mãe, ou para aqueles que o seguiam. Os soldados romanos ainda tomou e lançou sorte e dividiu, e aquele que tirou a sorte ficou com a capa. Nem isso Cristo tinha para dar. O que ele deu foi sua própria vida. O evangelho do reino que será pregado, nossa própria vida. É isso que nós temos para dividir, para pregar, e temos como herança aqueles que virão após nós. Deus abençoe e espero que isso tenha trazido pelo menos uma nova percepção a respeito desse texto, para que nós não esperemos que o Evangelho seja pregado, mas que nós sejamos a própria pregação do Evangelho através dos nossos corpos. Daí, então, entendemos que a volta de Cristo está muito próxima, porque o tempo em que isso acontecerá, ou seja, do anticristo chegar na Terra e que todas essas perseguições irão acontecer, que é o Evangelho de Cristo, através da pregação das nossas próprias vidas, está por próximo. Deus abençoe, que Ele nos tenha, que nós achemos graça diante de Deus, que você tenha uma vida em Cristo cada vez mais fortalecida, não pela aparência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.